Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente orar e dar início a mais um culto de ensino bíblico. Senhor Deus, soberano Pai, nós estamos aqui para engrandecer o seu santo nome. Muito obrigado pela oportunidade de aprender mais sobre o Senhor, Deus. Muito obrigado por ter nos dado vida. Muito obrigado por ter aberto os nossos olhos para saber mais sobre quem o Senhor é. Que o Senhor possa tocar cada coração aqui nessa noite e que nós possamos te reconhecer através da sua palavra. Em teu nome eu oro. Amém e amém. Dando continuidade ao nosso estudo, finalizando quase o Novo Testamento para a glória de Deus, nós vamos falar sobre as 6 cartas do apóstolo João, tá? Sob a autoria, João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, os filhos do trovão, Boanerges, era o pescador antes de ser chamado por Cristo, está em Marcos 1, 19 e 20. O estilo de vocabulário e temas das cartas são idênticos ao Evangelho de João. E essas cartas têm como ênfase o amor, verdade, luz, obediência e Cristo como encarnação da palavra. E tem também a defesa contra heresias que negavam a encarnação de Jesus. O protognosticismo e o docetismo, que eu vou falar mais à frente. Tá? Sobre o contexto histórico, escritas provavelmente entre 85 e 95 d.C., quando João já era idoso e vivia em Éfeso, liderando comunidades na Ásia Menor. Aqui eu vou abrir um parêntese. Essa é a posição majoritária de que a carta de João foi escrita entre 85 e 95 d.C. Mas existe uma linha, grandes pregadores e teólogos que acreditam que toda a Bíblia foi escrita antes da destruição do templo. Mas eu vou dar ênfase nisso na nossa série sobre Apocalipse, porque os argumentos são mais fortes lá, tá bom? Mas aqui já tem bons argumentos, mas eu vou deixar para lá, tá? As igrejas estavam sofrendo com falsos mestres que negavam que Jesus viera em carne, está em 1 João 2, 22 e 4, 2 e 3, cismas e divisões internas, 1 João 2, 19, e a falta de amor prático entre os irmãos. João escreve como um pai espiritual, zelando pela fé e comunhão da igreja, especialmente frente a essas ameaças, tá bom? Fazendo um pequeno resumo da primeira carta, o tema central é a verdadeira comunhão com Deus, se prova pela verdade, amor e obediência. No capítulo 1, Jesus é o verbo da vida manifestado, versículos 1 e 2. A comunhão verdadeira se dá com Deus e com os irmãos, versículo 3. Deus é luz, não se pode andar em trevas e ter comunhão com Ele, 5 a 7. E reconhecer os próprios pecados é essencial, do 8 ao 10. Capítulo 2 fala sobre obediência, amor e os anticristos. Cristo é o nosso advogado, 1 e 2. Quem conhece a Deus guarda os seus mandamentos, do 3 ao 6. Amor aos irmãos é marcado por a marca do regenerado, do 7 ao 11, a advertência contra o mundo, do 15 ao 17, os anticristos, que negam que Jesus é o Cristo, do 18 ao 27, e permanecer em Cristo é a segurança do cristão, do 28 a 29. Capítulo 3 fala sobre filiação divina e a prática da justiça. Somos feitos filhos de Deus por amor, do 1 ao 3. Quem permanece no pecado não conhece a Deus, do 4 ao 10, ele separa um grande espaço para falar sobre isso. Devemos amar de verdade com ações, do 11 ao 18, e a obediência e o amor nos dão confiança diante de Deus, do 19 ao 24. Capítulo 4, o discernimento e amor. Testar os espíritos é essencial, os que negam a encarnação de Cristo são o anticristo, do 1 ao 6. Deus é amor, e quem ama conhece a Deus, do 7 ao 21, e o amor é prova de que Deus permanece em nós. E o último capítulo da primeira carta fala sobre fé, testemunho e a vida eterna. Do versículo 1 ao 5 diz que a fé em Jesus como Filho de Deus vence o mundo. Do 6 ao 12, o Espírito, a água e o sangue testificam de Cristo. Do 13 ao 20, a certeza da vida eterna. E no versículo 21, a exortação final, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Tá? Sobre a segunda carta, o tema é a verdade em amor e o perigo dos enganadores. Você vai ver isso muito no Antigo Testamento, né? O destinatário dessa vez não é uma igreja, é a senhora eleita e seus filhos. Ou seja, com certeza é uma senhora que fazia parte da igreja onde João era líder, tá? O resumo do conteúdo só tem um capítulo, então, versículos, né? A exortação a andar na verdade e no amor, do 1 ao 6. A advertência contra enganadores que não confessam Jesus vindo em carne de novo, do 7 ao 11, não dar apoio a esses falsos mestres, no versículo 10, e do 12 ao 13, o desejo de visitar os irmãos pessoalmente. Já a terceira carta tem como tema a hospitalidade, a verdade e a advertência contra líderes abusivos. E o destinatário é Gaio, um cristão fiel que demonstrava hospitalidade e um amor missionário. Tá? O nome Gaio é muito comum
no tempo de Jesus, no Novo Testamento, e aparece em Atos, Romanos e 1 Coríntios. Mas nós não sabemos, ou não temos certeza, se é a mesma pessoa, tá? A gente não sabe. Provavelmente era um líder ou membro influente de uma igreja local, fiel à doutrina dos apóstolos. E, de novo, só tem um capítulo, então os versículos começam do 1 ao 8, João elogiando Gaio por sua fidelidade e hospitalidade, e repreendendo Diótrefes, um líder autoritário que não aceitava os irmãos e expulsava quem os recebia, do 9 ao 11. Elogia Demétrio, exemplo de bom testemunho, no 12, e deseja visitá-los pessoalmente, 13 e 14. Tá? Foi um resumo bem rápido, porque as cartas são bem pequenas. Tá? Então, por que 3 cartas? João escreveu suas 3 cartas com objetivos pastorais, doutrinários e práticos, em resposta a problemas reais enfrentados pelas igrejas sob seu cuidado. Vamos lá, aos poucos. 1 João. O 1 João tem como objetivo combater heresias e confirmar os verdadeiros cristãos. Essa ideia que nós temos hoje, de que não dá para saber quem é cristão e quem não é, isso não faz sentido bíblico. Existem frutos que demonstram se você nasceu de novo ou não. Tá? Propósito principal, primeiro, combater heresias, e são 2 aqui, no caso. O docetismo e o protognosticismo. E são heresias que estavam começando na igreja. O que é o docetismo? O docetismo ensinava que Jesus não teve um corpo físico verdadeiro, só parecia humano. Ele não veio como carne, ele veio parecendo carne. Como o mundo material era considerado mal, Deus verdadeiro jamais encarnaria num corpo humano. As consequências disso, negava a verdadeira encarnação, o sofrimento e a morte real de Cristo. O protognosticismo, o que eles acreditavam? Primeiro, a negação da encarnação real de Jesus, também. Eles diziam que Jesus não veio em carne, pois acreditavam que a matéria era má. O elitismo espiritual, ou seja, afirmavam que apenas os iluminados tinham verdadeira comunhão com Deus, ou os mais inteligentes, os mais sábios. Terceiro, desprezo pela vida prática e pela obediência. Alguns diziam que o corpo não importa, então o pecado não era um problema. A resposta de João é categórica, em 3 níveis. Primeiro, Jesus é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 1 João 1, do 1 ao 3. Quem crê e ama e obedece tem a vida eterna, ou seja, não é só crer, amar e obedecer. E não há cristianismo sem doutrina correta sobre Cristo. Tá bom? Além disso, a primeira carta também foi escrita para reafirmar a verdadeira fé cristã, ou seja, a fé apostólica baseada em quem Jesus realmente é, e promover segurança da salvação aos crentes fiéis. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, 1 João capítulo 5. A partir do versículo 13, na verdade, diz assim: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Não é para que saibam que talvez tenham a vida eterna. Ou não é para que saibam, ou talvez saibam, ou pareça que vocês têm. Não, para que vocês tenham certeza de que vocês têm a vida eterna. Mais um propósito da carta: corrigir falsas ideias sobre santidade e amor. Havia quem dissesse que podia viver no pecado e ainda assim estar em comunhão com Deus. Hoje nós chamamos de hipergraça, né? Mas isso já acontecia lá. Outros afirmavam amar a Deus, mas odiavam os irmãos. Mais um propósito da carta: ensinar como distinguir o verdadeiro crente. João dá 3 marcas do verdadeiro cristão, e anotem as 3 marcas. Primeiro, a correta doutrina de Cristo. O verdadeiro cristão é aquele que segue a verdadeira doutrina de Cristo. Ah, mas eu não conheço, então você busca conhecer. O verdadeiro cristão busca conhecer a correta doutrina de Cristo. Segundo, o amor aos irmãos. O evangelho é para o próximo. Você descobriu onde se encontra pão, então você precisa mostrar para esses irmãos onde encontrar esse pão. E terceiro, obediência a Deus. Quem não obedece a Deus, não ama a Deus e não é um cristão. Tá? Sobre a segunda carta. A segunda carta tem como propósito a advertência contra falsos mestres e a proteção da comunhão. O propósito principal é alertar a igreja contra receber e apoiar falsos mestres itinerantes que aconteciam lá. Isso está em 2 João 1, 10 e 11, diz assim: se alguém vir a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda se torna participante das suas obras malignas. Tem uma galera que a gente não devia dar a paz do Senhor. Não devia. Não são irmãos em Cristo. Não professam Jesus. Tem atrapalhado o evangelho. Não devia. Não devia. Se eu fosse você, eu falava shalom para ninguém. Aí tá bom. Segundo, preservar a comunhão da igreja na verdade e no amor. João lembra que andar no amor é também andar nos mandamentos de Deus. Amor sem verdade leva a permissibilidade, ou seja, verdade sem amor leva ao legalismo.
Se você tem amor, mas não tem a verdade, que é o que tem acontecido muito hoje, o amor sendo um Deus, existe essa permissibilidade. Pode tudo. É o amor, o que serve é o amor. Então você pode fazer o que você quiser. As igrejas inclusivas estão aí para isso. E a verdade, sem o amor, leva ao legalismo. Um monte de igreja fechando as portas para que as pessoas venham se arrepender. Então, assim, são problemas, tá? Se a gente não viver nesse equilíbrio entre verdade e amor, nós temos um problema. E por fim, proteger a igreja do espírito do anticristo já atuante entre os falsos ensinadores. Vou falar disso mais para frente. E a terceira carta tem como objetivo apoiar missionários fiéis e denunciar líderes abusivos. Primeiro, ela começa elogiando e incentivando Gaio por sua hospitalidade aos ministérios fiéis, aos missionários fiéis, desculpa. Terceira João 1,5. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não conhecê-los. Gaio era esse tipo de pessoa. Outro objetivo, condenar o comportamento autoritário de Diótrefes, que rejeitava a autoridade apostólica e expulsava crentes fiéis da igreja. Às vezes você vai ler nas cartas de Paulo e você começa a se questionar assim, mas por que Paulo tem que se afirmar como apóstolo? Por causa desses idiotas aqui. Apesar de Paulo ser quem ele é, para nós, naquela época ele passava por esse problema, de as pessoas desfazerem de quem ele é. Principalmente por quê? Porque Paulo sofria. Os apóstolos sofriam. Então, numa cultura que valorizava o dinheiro, valorizava o status, o cristão não era nada. E aí quem eram os apóstolos, né? Diz assim, 3 João 1,9. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o primeiro entre eles, não os recebe. E João também recomenda Demétrio como exemplo de fidelidade e bom testemunho. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, tá? No versículo 12. Algumas curiosidades e destaques teológicos sobre as cartas. Primeiro, o uso da palavra amor. Só em 1 João o termo amor aparece mais de 40 vezes. É a carta mais afetiva do Novo Testamento. As três cartas juntas formam um tripé pastoral. 1 João fala sobre a doutrina e comunhão. 2 João fala sobre cautela com falsos mestres. E 3 João, prática da hospitalidade e confrontação dos líderes problemáticos. E o anticristo é mencionado apenas por João nas Escrituras. A gente tem essa ideia do anticristo, né? O anticristo, o espírito do anticristo está só aqui, nas cartas de João, tá? Não tem em outro lugar, não. 1 João 2,18, 2,22, 4,3 e 2 João 7, tá? Aplicações práticas das cartas. Primeiro, o verdadeiro cristão anda na luz, ama os irmãos, crê que Jesus veio em carne e permanece firme na verdade. Segundo, não basta amor sem verdade, nem verdade sem amor. As epístolas de João equilibram isso profundamente. Terceiro, discernimento espiritual é necessário. Nem todo espírito ou mestre é de Deus. Quarto, a importância da comunhão saudável e do cuidado com lideranças abusivas ou exclusivistas, como Diótrefes, que não deixava ninguém entrar. E por último, a verdadeira doutrina de Cristo produz vida, amor e obediência. Sem isso, não é doutrina de Cristo. Agora nós vamos para 2 temas importantes dentro da carta de João. Eu achei que ia levar mais tempo. Talvez eu corri muito. O primeiro tema é a ideia de Jesus ter vindo em carne. E o segundo tema, o anticristo, tá? Abram a Bíblia de vocês em 1 João 4, versículos 2 e 3, por gentileza. Falando sobre Jesus vir em carne, tá? Diz assim: disso vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Existe um erro cometido com a ideia de Jesus ter vindo em carne. Algumas igrejas, principalmente as pentecostais, interpretam esses textos assim: se uma pessoa possessa por demônio não consegue dizer verbalmente Jesus veio em carne, então isso prova que ela está com um espírito maligno. Se a pessoa diz essa frase, então está livre ou não está endemoniada. E algumas práticas usam essa frase quase como um teste mágico de possessão ou de libertação. O que o texto realmente diz? Primeiro, João não está falando de possessão demoníaca.
O texto trata de ensino doutrinário e discernimento teológico, não de exorcismo. Ele fala sobre falsos mestres que estavam dentro das igrejas e propagavam heresias, como o docetismo, que negava que Jesus tivesse um corpo físico. A palavra espírito aqui refere-se à inspiração, doutrina, ensino, não necessariamente uma entidade demoníaca encarnada numa pessoa. Ou seja, não é um teste de possessão, é um teste de ortodoxia. Se eles negam que Jesus veio em carne, eles são o anticristo. O confessar aqui não é apenas verbal. No grego, o verbo confessar implica crer, declarar, viver em acordo com essa verdade. O apóstolo não está dizendo, quem consegue repetir essa frase está bem, ou está livre de demônios. Ele está falando de crença sincera na encarnação de Cristo. Um demônio pode até dizer que Jesus veio em carne. Olha para você ver, os demônios creem e tremem, mas não crê com o coração, nem vive de acordo. Essa é a verdade. Só que a gente fica procurando formas de testar se deu certo as coisas. Já repararam isso? A Bíblia diz que é só você impor sua mão e orar, e o Espírito vai sair no nome de Jesus. Você ora, aí depois você fica assim, será que foi mesmo? Será que deu certo mesmo? Fala que Jesus vem em carne. Jesus vem em carne, opa, está livre. Uai, que história é essa, gente? A tradição reformada interpreta o texto no contexto da fé e da doutrina. Reformadores e teólogos como João Calvino viram esse texto como um marco de verdadeira fé cristã, a confissão da plena divindade e humanidade de Jesus. É o que a gente chama de união hipostática. Jesus 100% Deus e 100% homem. Isso é extremamente importante. Para nós é bobo, porque nós não estamos precisando defender isso. Mas muitas pessoas, por acreditarem que a carne é má, é aquele argumento que faz sentido e no final se perde. A carne é ruim. Deus é santo. Então Deus não pode habitar na carne. Quem disse? Quem disse? Ele não só pode, como fez. O propósito do texto é ajudar a igreja a discernir falsos mestres, não a criar rituais ou frases mágicas. Calvino escreve que os hereges eram mais perigosos que os pagãos, pois vinham de dentro da comunidade e negavam Cristo com sutileza. O problema não era externo, era interno. As pessoas tinham que se preocupar com os mestres que iam surgindo. É o que acontece hoje. Hoje, como o cristianismo está em alta, nós vimos os censos acontecendo e tudo mais. Em todo lugar o protestantismo tem crescido, é óbvio que vai aparecer coach, é óbvio que vai aparecer legendários e afins. Por quê? Porque é fonte de lucro, porque é o que está bombando. Se fosse outra religião, estava eles na outra religião também. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com essas pessoas que se dizem cristãs, dizem ser mestres, porque nem todos foram chamados para ser mestres, tá? A conclusão teológica disso. O uso do texto para identificar possessões espirituais, com base em frases faladas, é superstição travestida de espiritualidade. É desonra o verdadeiro ensino apostólico. Desonra. Quando você interpreta a Bíblia do seu jeito, você está desonrando a doutrina de Cristo, tá? O que João ensina é que qualquer doutrina que nega a encarnação real de Jesus é do espírito do anticristo, e que os verdadeiros cristãos confessam e vivem essa verdade com fé, não apenas com palavras. E aí nós vamos falar sobre o anticristo. Vamos lá. O termo anticristo é frequentemente mal interpretado, especialmente em contextos populares, sensacionalistas ou de filmes apocalípticos. Na Bíblia, porém, especialmente nas cartas de João, o termo tem um significado teológico mais profundo e prático, não apenas escatológico. Vamos devagarinho para dar para todo mundo entender, tá? Onde aparece o termo? O termo anticristo aparece somente nas cartas de João, e eu vou ler texto por texto, tá? Primeiro a João 2:18, desculpa, 2:18. Filhinhos, essa é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, como vocês ouviram que o anticristo vem, assim muitos anticristos já têm surgido. Por isso sabemos que essa é a última hora. 1 João 2, agora no versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. 1 João 4. Tá bom, neném. 1 João 4, 3. Mas todo espírito que não confesse Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Vocês ouviram que ele vem e agora já está no mundo.
E, segundo a João, versículo 7... Desculpa. Versículo 7. Não tem capítulo não. Digo isso porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Então vamos lá. O que significa anticristo? No grego, anti pode significar tanto contra como em lugar de. Tá? Anticristo, contra Cristo ou em lugar de Cristo. Ou seja, o anticristo é alguém contra Cristo, ou seja, uma oposição aberta a Jesus, ou alguém que tenta tomar o lugar de Cristo, substituição sutil ou falsa doutrina. O vicari filii Dei é um anticristo. Ele se coloca como um Cristo. Anticristo também. Ou seja, vamos lá. Quem é o anticristo segundo João? Não é uma figura única e futura, mas sim, todo aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o anticristo. Todo aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Todo espírito, doutrina ou pessoa que se opõe à verdade apostólica sobre Cristo, anticristo. Um movimento já presente no tempo de João. Muitos anticristos têm surgido. É o que ele está falando. Ou seja, é algo contínuo e não apenas escatológico. Não é só um negócio que vai aparecer no final. É um negócio que já está acontecendo desde os tempos de João. A ideia do anticristo já está acontecendo desde os tempos de João. Já existem essas pessoas que negam a verdade, negam Cristo ou se colocam no lugar dele, tá? Vamos lá. A diferença entre o anticristo e muitos anticristos. João reconhece uma tradição entre os crentes de que viria o anticristo, ou seja, um anticristo. É isso que ele está falando. Ó, vai vir um cara aí mesmo. Vai vir um cara aí mesmo. Mas afirma que muitos já surgiram. Ou seja, há um espírito anticristão que se manifesta de muitas formas. Doutrinas, líderes, ideologias. Isso se alinha com o que Paulo chama de o homem da iniquidade ou filho da perdição em 2 Tessalonicenses. E que Jesus chama de falsos cristos e falsos profetas em Mateus 24. Existe um homem lá no futuro que vai vir como anticristo? Existe, mas hoje já tem uma galera agindo como anticristo aí. A tradição reformada reconhece que pode haver uma manifestação final do anticristo, mas destaca que o perigo real está nas formas presentes e sutis de negação de Cristo, que já atuam dentro e fora da igreja. É esses caras aqui que a gente não deve dar a paz ao Senhor. É essa galera aqui. Sobre a interpretação reformada, João Calvino comenta que o anticristo é tanto um título coletivo, como uma descrição de doutrinas e sistemas religiosos que pervertem o evangelho. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 25, inciso 6, identificou historicamente o papado como uma expressão institucional do anticristo. Não por ódio pessoal ao Papa, mas por um sistema romano substituir Cristo por tradições humanas e negar a suficiência da mediação de Cristo. Anticristo. Para finalizar, o anticristo é tudo aquilo que, 1, nega que Jesus é filho de Deus. 2, nega a encarnação e a verdadeira humanidade de Cristo. 3, propõe outra forma de salvação fora de Cristo. E 4, se apresenta como cristão, mas distorce o evangelho. Então aqui nós temos duas falácias caindo por terra. A primeira, de que você não vai usar versículo de João para testificar se alguém desendemoniou. Não existe isso. Seja fiel ao texto, tenha no mínimo decoro pelo texto. Não entendo o texto, não conheço, mas vou usando de qualquer forma. E a ideia do anticristo. Devemos nos preparar para o anticristo futuro? Devemos, mas devemos nos preocupar primeiro com os anticristos que já vêm rondando por aí, que são muitos, que é o que João está falando. Se no tempo dele eram muitos, imagine hoje na era da internet, o tanto de anticristo que tem. E a gente precisa aprender a usar a linguagem bíblica. Eu estou, por culpa do Urias, eu estou lendo um livro sobre salmo imprecatório. Foi falado aqui na conferência e tudo mais, gerou alguma conversa que foi muito boa. E a gente precisa aprender a usar os termos bíblicos corretos. Eu vou julgar todo mundo como anticristo? Não, primeiro você lê sua Bíblia. Lê sua Bíblia, entende o que está acontecendo. Depois, você pode sim condenar alguém como anticristo. Você me desculpa. O Papa é o anticristo. Um dos. A Universal tem seus anticristos, com toda certeza. A Mundial tem seus anticristos, com toda certeza. Qualquer igreja que tenta colocar Jesus menor do que Deus, tem o espírito do anticristo, sim. A gente precisa aprender a identificar os anticristos do nosso tempo. Amém? Vamos ficar de pé?
Se Deus permitir, semana que vem nós vamos falar sobre Judas. E aí na outra semana, Apocalipse. Fechou. Fechou. Deus tem dado graça. Eu incentivo que vocês, principalmente nesse finalzinho, leiam as cartas da SEB, sabe? Lê João lá, é pouca coisa. Lê Judas, lê Apocalipse, você não vai entender nada, mas lê. A ideia da SEB é ajudar a ler, não é ler para vocês. Não é. Fica à vontade. Muitas pessoas não gostam de ler o Apocalipse, mas não sei porquê. É difícil. Mas é porque o que acontece? Principalmente, isso é a minha opinião, tá? Principalmente na questão do Apocalipse. As pessoas já vão para o livro de Apocalipse com muita informação na cabeça. Aí na hora de ler, confunde tudo. Aí mistura os filmes do Deixados para Trás, mistura o Nicolas Cage naquele Apocalipse que ele está no avião e desaparece, mistura as coisas. Eu acredito, irmão Magelo, tentando responder um pouco a sua pergunta, que nós precisamos ter mais humildade para ler a palavra de Deus. Nós precisamos abrir e falar: Senhor, eu não sei de nada, eu não sei nada, me ensina. E aí você vai lá e lê Apocalipse 1 e fala assim: eu não entendi, eu vou ler de novo. Essa ideia moderna nossa, ideia moderna, de ler a Bíblia toda em um ano, o Antigo Testamento todo em 30 dias, isso é loucura. Homens se debruçaram na palavra de Deus e passaram décadas. O comentário de Calvino é desse tamanho aqui, ó, de um livro. Um livro. Pega o comentário de Romanos, são 6 livros de um livro bíblico. Porque é debruçar na palavra de Deus. É aprender sobre o que Deus quer falar com a gente. Não é finalizar um negócio e marcar um check. Opa, li a Bíblia em um ano. Já li a Bíblia toda 10 vezes. O demônio também e treme. Mais do que nós. Oh. Oh. E Deus, isso cumpre o que Jesus disse para os apóstolos. Jesus disse para eles não se preocuparem com o que falar, porque o Espírito Santo ia lembrar eles. Ou seja, eles andaram com Jesus, eles aprenderam do próprio Jesus, e quando eles eram questionados, eles falavam tudo aquilo que Jesus já tinha falado com eles. Lutero, por exemplo, era um monge agostiniano, ou seja, ele estudou muito. Então, os caras não conseguiram dobrar ele, não, era impossível. É a frase icônica dele: a menos que eu seja convencido pela palavra ou pela razão, minha mente continua cativa na palavra de Deus. E isso foi crucial, porque qualquer um ali, diante daquela perseguição, se não tivesse plena convicção, tinha se dobrado. Oh, desculpa aí. Não, tá tranquilo, tá valendo. Não foi assim que aconteceu. Nós precisamos ler mais a nossa Bíblia, nós precisamos conhecer mais o Evangelho. Não é para pregar aqui na frente, não é para mostrar para os outros, é para defender a nossa fé. E principalmente, a fraqueza espiritual que toma conta de muitos de nós é por falta de conhecimento bíblico. Porque diante das tentações, Jesus citou a palavra de Deus. Só que nós não temos esse escopo todo. Então Satanás vem, me cita um salmo fora de contexto e eu falo assim: é verdade. É verdade, você está certo, Satanás, é verdade. Mas nós precisamos ler nossa Bíblia por isso. O Evangelho está se expandindo. O mundo está reconhecendo cada vez mais o cristão. Mas ele precisa reconhecer o Cristo do cristão. Não adianta nós temos o Brasil todo cristianizado, todo evangélico e continuar o maior índice de homicídio da América Latina. Não faz o menor sentido. Não faz sentido a gente continuar: olha, Lagoa Santa é do Senhor porque todo mundo está na igreja evangélica. E o roubo continua. E a mentira continua, e a inveja continua. E a cisma do pastor ladrão continua. Isso não pode acontecer. Tá? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar? Senhor Deus e soberano Pai, muito obrigado pela oportunidade de lermos e aprendermos mais a sua palavra nessa noite, Deus. Que o Senhor possa colocar em cada coração aqui um desejo de buscar o Senhor cada vez mais na sua palavra, de aprender mais sobre o Senhor, de amar mais a sua igreja, de amar mais os irmãos, de viver um evangelho de verdade, de renunciar a tudo aquilo que nos afasta do Senhor, Deus. Isso só vai ser possível quando nós abrirmos a nossa Bíblia e encontrarmos nela a fonte de vida que o Senhor disse que tem. Tem misericórdia do seu povo, Deus. Tem misericórdia da sua igreja. Nos molda e nos muda através da sua palavra, Deus. E que nós possamos abandonar tudo com humildade para crer na verdade do seu evangelho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.
E tem um cafezinho em cima.